Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler em duas versões, na atualizada, na linguagem de hoje. Na atualizada diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Na versão, na linguagem de hoje diz assim: não é inteligente se perguntar, por que os dias passados foram melhor do que estes? Maravilhoso isso, irmãos. Essa palavra de hoje, eu vou te contar de onde veio essa palavra. Sábado passado, eu estava fazendo um treinamento de corrida, não é? E eu estava fazendo um percurso de 21 quilômetros. E aí na volta, quando eu estava retornando, eu estava ali em frente àquele novo hotel. E tinha uma moça na minha frente correndo. E tinha um carro da assessoria RR, né, Recife Runners. E eles ficam lá para dar apoio ao pessoal deles. Mas aí eles estavam com água e a moça disse assim: você tem água aí? Ele disse assim: tem. Quem quiser água, vem aqui pegar. Eu digo: opa, e eu entrei também. E aí depois que eu cheguei, peguei água e veio um casal. E aí o casal veio, né, e disse assim: olha, muito obrigado por você ter disponibilizado água para a gente. Aí o rapaz da Recife Runner perguntou ao casal: vocês estão fazendo quantos quilômetros? Eles disseram assim: 34. Aí ele perguntou assim: você vai para o Rio ou Porto Alegre? Que são duas maratonas bem famosas, dessas que já estão para acontecer aí. Rio ou Porto Alegre? Ele disse: Rio do Rastro. Aí eu disse: Rio do Rastro? Parabéns, viu? Você sabe o que é isso, irmãos? A maratona do Rio do Rastro é lá em Santa Catarina, na Serra. É 42 quilômetros subindo a serra. A serra tem 1.650 quilômetros de altura. E você sobe, você corre a maratona, são 256 curvas. Você vai assim. Dizem que é a estrada mais linda do mundo. Você pode pesquisar aí na internet, você vai ver. É a estrada do Rio do Rastro. Aí tem uma maratona lá que é subindo, não é? E eles estavam treinando a maratona. Aí o Senhor disse assim para mim: lição número 1. Nunca ache que você está bem, porque tem gente muito melhor do que você. Vim-me embora. Quando chegou perto de casa, já estava uns 20 quilômetros, não é? E ali na parte de baixo de Cajueiro ali, tem um lugarzinho lá que tem um coquinho gelado, e aguinha. Aí eu disse: oxe, eu vou parar aqui, né? Só falta 1 quilômetro para eu chegar em casa, tomo uma aguinha de coco aqui, depois subo correndo e chego em casa. Parei lá, peguei água de coco, e eu disse: eu posso sentar aqui? Ele disse: claro que pode. Ele disse: você já fez quantos quilômetros? Eu disse: 20. Ele disse: 20? Nossa! Aí um senhor que estava do meu lado disse assim: eu já corri muito. Eu fui muito bom nesse negócio de corrida. Eu disse: e vem cá, e por que você não volta? Não, mas veja, eu era bom demais. Olha, na minha juventude, eu ia correndo daqui para Boa Viagem. Eu disse: por que você não retorna? Aí ele disse: não, mas veja, inclusive o povo lá diz assim: olha, por que você não engorda? Eu disse: porque eu já fui corredor, já corri muito. Eu disse: por que você não volta? E por que você não retoma? Ele disse: mas eu já fui muito bom nesse negócio. Aí o Senhor disse: lição número 2. Nunca ache que você está muito ruim, porque tem gente pior do que você. E o Senhor disse assim: ministre para o meu povo, que história, ou qual história você está contando? Ministre para o meu povo isso. Qual história você está contando?
Porque eu me deparei com duas histórias. Uma que olhava para frente e a outra que olhava para trás. Uma que dizia, eu serei, eu estou me preparando para o que eu serei. E a outra que dizia, eu já fui e eu não quero ser mais. Qual história você está contando? Foi o Senhor que mandou ministrar essa palavra para vocês. Diga para o meu povo assim. Pergunta a eles, que história vocês estão contando? Porque existem pessoas, irmãos, que elas vivem do passado. E deixa eu dizer um negócio para você, que para nós, o passado não é referência de nada. Para Deus também. Não é referência em relação ao pecado, porque o Senhor diz assim, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então a gente não pode ser referência de pecado, nem pode ser referência de bênção. A gente não pode dizer, mas eu já fui abençoado. Porque você cancela, você nega que o que vem por aí não é superior ao que você já viveu. Então existem pessoas que estão ligadas ao passado, que se isso não fosse verdadeiro, Paulo não escrevia aos Coríntios, dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não revelou pelo seu Espírito. Então, Paulo não precisava dizer que Deus tenha preparado algo para nós, se o que a gente viveu já foi o melhor. Por isso que Salomão, escrevendo Eclesiastes, diz, não diga, não é sábio dizer assim, porque os dias passados foram melhores do que esses. Por que você acha que não tem mais nada melhor para você viver? Ou que você já viveu já é o suficiente? Ou que você já teve de experiência já é o suficiente? Existem aquelas pessoas, irmãos, que contam história do passado. Existem pessoas que o discurso dos seus lábios é a história do passado, do que ela foi, né? Essas pessoas são os nostálgicos. São os nostálgicos, né? Aqueles que vivem de nostalgia, aqueles que vivem de lembranças. Como eu fui. Como era bom. Como eu vivi. Como maravilhoso aquele tempo, né? Mas eu já fiz isso, né? Muita gente vive assim, e até dentro da igreja, irmãos, vivendo assim. Eu já fui líder de célula. Deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. Porque para Deus não interessa o que você foi ou o que você fez. Interessa é o que você está fazendo. Tanto é que a Bíblia diz, melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Então é melhor você começar mal e terminar bem, do que começar bem e terminar mal. Porque a gente vê ali na crucificação duas histórias. De um lado, tinha um que contou a história do passado, né? E disse, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas teve um outro que olhou para o futuro e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que história você está contando? Porque a nossa vida é composto por pessoas que contam essas duas histórias. Pode olhar. Jesus Cristo estava na cruz de um lado do outro. Os dois, um contava a história do passado, outro contava a história do futuro. Um dizia, eu fui, outro dizia, eu serei. Um dizia, não tem mais, acabou para mim. O outro dizia, ainda tem coisa melhor para mim, não é? Depois dessa cruz, depois desta morte, ainda tem coisa melhor para mim. Que história você está contando? Qual é a sua história? E aí, irmãos, tem pessoas, não é, que contam a história do passado, são aquelas também que pararam de crescer. São aquelas que não se desafiam, né? São aquelas que não gostam mais de aventuras.
Não, deixa eu aqui, não. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. O nosso corpo e a nossa mente entende isso quando a gente diz isso, esse discurso. Entende isso que a gente está preparado para morrer. Sabia disso? Pois é. Quando uma pessoa, não é? Ela diz assim, eu não quero mais, não, deixa aqui, não quero saber mais de nada, não é? O corpo, a alma e o espírito diz, já se preparou, a morte já pode alcançar, já pode chegar naquela pessoa. É de verdade isso é biológico, isso é mental, emocional, psicológico e espiritual. Porque quando você abdicar dos planos de Deus, você está pronto para morrer. Quando você não quiser mais atender o chamado do Senhor na tua vida, você não precisa ficar mais aqui. Tem que entender isso. Aqueles que contam a história do passado são os desistidos, irmãos. São aqueles que não querem mais imaginar o futuro, né? São aqueles que não querem mais imaginar o futuro. Uma vez eu vi uma entrevista com um empresário. E o empresário, ele tinha 82 anos. Um grande empresário no Brasil. E nessa entrevista, ele fez um projeto para colher daqui a 20 anos. Então, se ele tinha 82, ele tinha um projeto para ele colher daquele projeto, os frutos daquele projeto, com 102. Sabe qual era o projeto dele? Era queijos especiais que ficavam maturando durante 20 anos. E o entrevistador disse, 20 anos? Você entendeu? E eu não duvido que este homem não possa viver os 102. Eu duvido que uma pessoa de 20 possa viver muito, se não tem um sonho, nem para 20 anos depois. Isso eu duvido. Mas um de 80, que tenha mais um sonho de um projeto de mais 20, irmãos, aquilo faz ele ficar vivo. Porque quando você olha para o futuro, irmãos, faz você viver. Mas quando você vive do passado, quer dizer que você já desistiu. Entendeu? E não tem lugar, irmãos, de desistência nas coisas de Deus. Deus disse lá em Hebreus capítulo 10, dizendo assim, o justo viverá da fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançamos para a conservação da nossa alma. Então, esses são aqueles que contam histórias do passado. Mas tem aqueles que contam história do futuro, irmãos. São aqueles que olham para frente, são aqueles que têm sonhos, são aqueles que querem viver, são aqueles que projetam seu futuro, são aqueles que dizem assim, eu posso fazer mais, eu posso ser mais, eu posso ter mais. Não interessa a condição que você tenha, não interessa a situação que você viva, não interessa o ambiente que você está. Não interessa, irmãos. Você precisa contar a sua história do futuro. Porque a história do passado é a história de quem já desistiu, de quem vive de nostalgia, né? De quem vive do que eu fui. O que eu fui, irmãos, não muda a história de ninguém, não influencia ninguém, só influencia alguém a história, o que eu serei. Entendeu isso? E aí eu quero dizer aqui, o discurso que está em nossa boca define o nosso futuro. O discurso que está na nossa boca define o nosso futuro. O que nós vamos ter, aonde nós vamos chegar, a dimensão do que nós vamos alcançar, tudo está relacionado com o nosso discurso.
não quer dizer exatamente que são as palavras que vai nos levar, só de palavras que vai nos levar para isso. Não é verdade, não é? Não é verdade. Mas, veja, o nosso discurso determina aonde nós vamos chegar. Se você conhece uma pessoa pelo discurso que ela tem. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Entendeu? Então qual é o discurso que ele estava dizendo? Se você crê, o nosso discurso é o discurso da fé, irmãos. O discurso da fé é justamente o discurso da certeza das coisas que a gente não está vendo. Essa é a definição de Hebreus 11:1. É o discurso da convicção dos fatos que não aconteceram ainda, mas nós temos certeza que vai acontecer. Essa é a palavra da nossa boca, esse é o nosso discurso. Se cremos, a gente fala, e a nossa fala tem que ser a fala da fé, não a fala da desgraça, não a fala da derrota, não a fala da miséria. Porque tem muita gente desmontando os planos de Deus por causa da sua palavra. Eu falei aqui, não sei se foi a semana passada ou outra semana, não é? Que só tem uma coisa que faz as promessas não acontecer. Aliás, duas coisas: pecado e a gente desistir. E a gente desiste quando a gente anula pela nossa palavra, porque você sabe disso, mas esquece de colocar em prática que a tua palavra é um decreto no reino do Espírito. Que a tua palavra é uma semente espiritual. E que a boca fala o que o coração está cheio, já disse o Senhor. E aí eu quero dizer, irmãos, que o discurso da fé, ele vai motivar alguns e vai irritar a outros. Tem que saber disso. Ele vai irritar os medíocres e vai ativar a fé dos nobres. José tinha sonhos, Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Os irmãos de José odiavam José pelo discurso deles, irmãos. Porque o discurso dele era discurso de gente que ia crescer na vida. E isso irritava os seus irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Veja, o discurso do coitadinho, ele vai ter muito adepto, mas não muda a vida de ninguém. Mas o discurso da fé, ele vai irritar os medíocres, mas vai ativar a fé dos nobres. Os medíocres vai dizer: que besteira é isso, que tolice, está vendo que isso não vai alcançar? Mas os nobres vão dizer: você vai alcançar e eu vou junto com você. Não é? Por isso que o ladrão da cruz diz assim: quando chegar lá, lembra de mim. Você vai alcançar o paraíso, mas eu quero ir junto com você. Já o medíocre disse: salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és filho de Deus mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus nem respondeu para isso. Já viu? Jesus nem respondeu. Agora o que disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, irmãos. Porque o Senhor não dá crédito a discurso de derrota. Qual história você está contando? Os nossos discursos, eles refletem a realidade do nosso interior. Entendeu? A nossa alma, e ninguém esconde, né? A alma ninguém esconde. Você pode fingir por um tempo, mas tem uma hora que cada um vai demonstrar quem é. E aí, irmãos, o nosso interior, ele define, não é, o nosso discurso. E aí, Deus vai sempre levantar pessoas na direção do nosso discurso de fé, sabia? É extraordinário.
Veja, o discurso do coitadinho, daqueles que falam só do passado, ele vai arrumar muitos adeptos. O discurso do nobre, o discurso do que olha para o futuro, do que aponta daquilo que ele vai ser e daquilo que ele quer ter, vão ter poucos. Mas esses poucos são aqueles que vai dizer assim: eu estou junto com você nessa sua fé, e eu estou lado a lado com você, e a gente vai alcançar isso junto. Um dia Davi, segundo Samuel capítulo 23, verso de 15 a 17, suspirou Davi. Davi suspirou. Davi disse assim: um suspiro. Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi, e eles não quis beber, pois a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo da sua vida, de maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Entendeu? Davi não só tinha 3 valentes, irmão, Davi tinha 400. Entendeu? Tinha 400. Mas como eu disse a você, né, o nosso discurso da fé vai influenciar poucos. Isso é verdade. Mas são suficientes para alcançar os nossos sonhos. A gente não precisa de muita gente, não. Quem precisa de muita gente é coitadinho. Entendeu? O discurso da fé precisa somente de um. Porque a palavra de Deus diz: se 2 na terra concordarem sobre qualquer coisa, vos será feito. Então, a gente não precisa de multidão para concordar conosco. Quando você tiver um discurso de fé, você não precisa de muita gente dizendo amém para você. Você precisa só mais um. Só mais um. Arrume um que tenha a mesma fé com você, e Deus fará. Só um. Só um. Entendeu? E aí é tremendo, porque a palavra de Deus, ela faz um trabalho extraordinário em nossas vidas. Por quê? Porque ela nos inquieta, ela nos exorta, ela nos sacode, para a gente viver uma realidade que, humanamente falando, a gente não tem condição. Ela nos sacode para a gente viver uma realidade que, quando a gente olha e diz assim: eu não tenho condição. Não interessa, irmãos. Veja, a gente não está baseado no que eu tenho. Porque se eu for baseado no que eu tenho, para que precisa de fé? A fé é justamente que está baseado naquilo que Deus tem. Você diz assim: eu não tenho não, mas Deus tem. Eu não posso não, mas Deus pode. Eu não consigo não, mas Deus consegue. Eu não tenho força não, mas Deus tem. É assim que a gente faz. A questão é: qual é a história que você está contando? E aí a palavra de Deus tem um papel fundamental, porque ela tem todas as ferramentas para a gente escrever uma nova história. Ela tem todos os recursos para a nossa vida, para que a gente viva o que nunca a gente teve condição de viver. A palavra de Deus produz em nós, irmãos, ela nos leva a olhar para frente. Isso é tremendo. Porque o Evangelho não olha para o passado, para aquilo que nós fomos, ele olha para aquilo que nós seremos. O Senhor diz a nós: eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor está dizendo pela sua palavra: olha, eu é que projeto para você um fim que você deseja, sou eu que faço. Porque o Evangelho faz a gente olhar para frente e não olhar para trás. Salomão diz isso, não é? Dizendo assim: não é sábio você dizer como foram os dias passados melhor do que esse.
Porque você está anulando o poder de Deus de fazer algo extraordinário na tua vida lá na frente. A palavra de Deus produz em nós, irmãos, ela cria uma expectativa de que o melhor de Deus ainda vamos viver. Isso nos mantém no foco. Entendeu? Porque quando a gente tem uma expectativa de que nós vamos viver o melhor do Senhor, a gente não sai daquele caminho, a gente não sai daquela direção, a gente não perde o foco. Ainda que venham coisas para nós, a gente diz assim, eu não posso sair daqui. Isso é extraordinário. Porque se você não tiver isso, se a palavra de Deus não produzisse em você, irmãos, qualquer discursinho, qualquer papinho vai tirar você da rota. Mas quando a gente tem, irmãos, a palavra de Deus projeta esse melhor de Deus no futuro, e a gente crê nisso, a gente vai continuar firme ali, e não vai sair daquela posição, porque a gente sabe o que Deus vai fazer. Entendeu? Quando Neemias estava para reconstruir os muros, Neemias estava em cima do andaime. E aqueles 3 inimigos de Satanás mandaram recado para Neemias, dizendo, desce daí, vem falar conosco, porque a gente tem algo maravilhoso para vocês. Olha a ideia deles. A ideia deles, veja, era nomear, olha, depois de reconstruir os muros, a gente quer nomear você como líder. Olha o papo deles, né? Mas qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu descesse e fosse ter convosco? Por que eu vou parar a obra para ir ter com vocês? Entendeu? Porque Neemias tinha um foco, eu vou reconstruir o muro, mas ele disse ao rei, ele era copeiro do rei, e ele disse ao rei, vou lá, reconstruo o muro e volto, e ele voltou para ser copeiro de novo. Mas aquele papinho daqueles 3, queria tirar ele da rota. Entendeu? Como muita gente acha, diz, não, eu vou para tal igreja porque lá eu vou ser pastor. Eu nunca vi ninguém sendo bem sucedido por isso. Você nunca viu um pastor despontar, dizer assim, poxa, que trabalho maravilhoso. A pessoa que pensa desse jeito, pode olhar. Vou sair daqui, vou para tal igreja lá, porque lá me assediaram, dizendo assim, vem para cá rapaz, eu te faço pastor aqui. Realmente, mas vai ser pastor de nada. Pode olhar. Pode observar, pastor de nada. Porque é uma obra medíocre e não sai do lugar, porque não é assim que funciona, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela nos leva a perseverar com confiança nas promessas que ainda não se cumpriram. Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Extraordinário isso, irmãos. Sabe o que é isso? É que isso nos faz suportar o processo. Porque as pessoas não querem, é melhor ter um discurso da desgraça, da derrota, do passado, do que ter um discurso do futuro, do eu serei, o eu vou ser, e eu estou me preparando para isso. Sabe por quê? Porque a pessoa não quer o processo, ela só quer os resultados. Ela não quer, irmãos, não é? Saber acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, estudar, se esforçar, fazer curso, pegar o dinheiro, reinvestir em curso, investir na sua vida. Ela não quer isso. Ela quer o resultado, né? E aí essas pessoas que têm esse discursinho, quando vê alguém tendo, aí diz assim, fulano tem, deveria me dar. Ninguém tem que dar nada a você, você que tem que trabalhar e você que tem que crescer. É assim que tem que fazer. Que as pessoas ficam orando hoje assim para Deus. Deus, toca no coração de alguém para me dar. Tem vergonha na cara. Tem vergonha na cara. Pede a Deus assim, Senhor, me dá condição de eu ter, para não só comprar para mim, mas para eu abençoar outras pessoas. Mas fica dizendo, eu orei ao Senhor para o Senhor me dar, e o Senhor me deu. Tem vergonha?
Você não devia nem dar esse testemunho, porque isso é vergonhoso, irmãos. Isso é vergonhoso para um crente dizer assim, não, a Bíblia diz melhor é dar do que receber, mas a pessoa acha que é melhor receber. Ela entra na contramão da palavra. Sabe por quê? Por causa do discursinho, disse, eu não tenho. Fulano que tem que me dar. Fulano não tem que dar nada a você, nem Deus. Peça a Ele, irmão, saúde, força, inteligência, criatividade, para você fazer algo extraordinário, porque os ímpios estão fazendo. Só dizendo a você, os ímpios estão fazendo. Enquanto os crentes estão dentro da igreja, dizendo assim, ninguém me dá, eu sou pobre. Senhor, toca no coração de fulano, toca no coração de alguém para dar para mim. A palavra de Deus, irmãos, nos leva a publicar os nossos sonhos. Abacuque, capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-as sobre tábuas, para quem possa ler até quem passa correndo. Essa palavra, irmão, já era o outdoor, já era a ideia do outdoor. E o Senhor diz assim, escreve a promessa, escreve a visão, bem grande, deixa todo mundo dizer que você é doido. Deixa todo mundo chamar de você de doido, megalomaníaco, deixa todo mundo falar disso de você. Mas escreve a visão, aonde você vai chegar. Você não crê? Ou você tem medo de dizer isso? Ou você tem dúvida de que Deus vai fazer isso na sua vida? O Senhor disse, escreve a visão. Em tábuas, não é? Grava em tábuas, para que quem possa ler, até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Não se apressa, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. O que ele estava dizendo isso, irmãos? É que você proclama a tua fé, proclama os teus projetos, não é para você se amostrar, é para você inspirar outros. Quem vai chamar você de amostrado são os medíocres, mas os nobres vão se inspirar naquilo que você está dizendo, esse é o meu sonho, e muitos vão dizer assim, vai ser meu sonho também. Alguns vão dizer assim, vai ser o meu sonho também. Entendeu? Porque o rei Davi fazia isso. Davi pegou os seus valentes, levou para a caverna de Adulão, jogou todo mundo lá dentro e disse assim, é daqui que a gente saiu. Agora, vem cá que eu vou levar vocês para onde a gente vai. Chegou lá em Jebus, na parte de baixo ali, no vale de Josafá. Chegou ali embaixo e disse assim, é ali o nosso lugar. Ali é o nosso lugar, ali vai ser a minha casa vai ser ali, e essa vai ser a nossa cidade. Quem primeiro entrar lá, vai ser capitão do meu exército. Extraordinário isso, irmãos, porque ele mostrava, entendeu? O discurso de Davi era o discurso do futuro, era o discurso de que olhava para frente, era o discurso de dizer assim, vocês podem, vocês conseguem. Vocês precisam avançar. Para com aquele discursinho de caverna de Adulão. Caverna de Adulão passou. Agora a gente vai para aqui, ó, Jebus. Esse é o nosso lugar. Diz o texto que Joabe, irmãos, entrou pelo canal subterrâneo. Quando você for lá, eu vou mostrar isso a você, lá na cidade de Davi. Entrou pelo canal subterrâneo, escalou as rochas, irmão, entrou pela água, mergulhou, saiu por dentro, escalou as rochas, entrou em Jebus, abriu as portas, o povo do exército de Davi entrou e conquistou aquela cidade. E a Bíblia diz, e fez daquela cidade, chamada Cidade de Davi. Até hoje, quando você for chegar lá, tem uma placa bem grande assim na entrada, assim ó, Cidade de Davi, 3.000 anos de lugar. Cidade de Davi, entendeu? Ali podia dizer assim, a cidade do sonho de Davi, a cidade que Davi projetou como futuro. Porque a questão é,
Qual é a história que você está contando? A palavra de Deus nos leva a viver o impossível, irmãos. Porque deixa eu dizer um negócio para você. Para viver o possível, a gente precisa de Deus. Não é não? É só você trabalhar, estudar, roubar, tudo isso aí você vive. Ser político. Todas essas coisas você vive o que pode receber. Entendeu? A questão é que eu falei isso domingo passado. Você pode viver pelo pão ou pela palavra. Só que quem vive pelo pão é limitado. Quem vive pela palavra tem os recursos do reino. Entendeu? E a palavra, irmãos, ela nos desafia a gente viver o impossível, a gente viver o que a gente nunca viveu, a gente ter o que a gente nunca teve, a gente viver o que a gente nunca imaginou. Deus, se você acreditar nisso, você vai viver algo que você nunca viveu, e quando você estiver vivendo, você vai dizer assim: aquela palavra está se cumprindo na minha vida. Aquela palavra está se cumprindo na minha vida. Porque a palavra de Deus nos leva, irmãos, a conquistar não pelos nossos recursos, mas pelos recursos de Deus. Isso chama-se fé em ação. Entendeu? Isso chama-se fé em ação. Jesus disse lá em João 11:40, Jesus disse lá, a irmã de Lázaro, disse assim: se creres, verás a glória de Deus. Não é assim que está escrito? Jesus disse: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Era isso. Ele disse: se creres, irmãos, você vai ver o sobrenatural agindo na sua vida. Então você não pode ficar limitado com esse discurso de que eu fui, do que eu vivi. Eu fui muito bom naquela época. Isso não interessa, irmãos. Interessa é o que você vai viver, o que você vai ser, o quanto você está se preparando para aquilo que Deus já projetou para a sua vida. Você já tem que começar a se preparar agora. É isso. O quanto você está preparado para viver isso. O quanto você está, e a sua preparação depende daquilo que você crê, irmãos. Por isso que isso te faz você acordar cedo, dormir tarde, você abrir mão de muita coisa da sua vida. Por isso que faz você engolir sapo no seu trabalho, sabia? A gente engole muito sapo no trabalho. Sabe por quê? Porque a gente tem um projeto, a gente tem um sonho, a gente tem uma meta, a gente quer contar uma nova história, irmãos. Porque para você viver, para contar aquela historinha do passado. E eu perguntei àquele homem assim: você tem quantos anos? Ele disse: 61. Mas você é novo, cara. Eu só tenho 58, vou fazer 59. Corri 21 hoje. Mas eu já fui muito bom. Aí eu encontrei um que ia fazer 34 naquele dia. E encontrei outro que dizia que já foi muito bom e o que ele já fez já foi suficiente. Qual é a história que você está contando? Ou eu fui, ou eu serei. Que história você está contando? Essa é a palavra para você. É assim. Você pode ouvir essa palavra e dizer assim: poxa, palavra que legal. Não vai mudar a tua vida. Só vai mudar a tua vida quando você se compromete. Quando você sai daqui e diz assim: essa palavra foi para mim. O Espírito Santo falou comigo. E eu vou contar uma nova história da minha vida. A palavra que sair da minha boca não vai contar nostalgia. Vai contar o que o Senhor projetou para mim. Vai contar onde eu quero chegar. Vai contar onde Deus vai me colocar. Vai contar onde o Senhor vai me botar. Essa é a história.
Porque pelo teu discurso, a gente vai dizer aonde você vai chegar ou não. Entendeu? E se junte com pessoas que têm um discurso para o futuro e não conte coisas do passado. Porque tem gente que quando você chega perto dela, é só história do passado. Porque eu fui, porque eu fiz, porque eu tive, porque eu realizei, porque eu conquistei, porque isso, aquele tempo foi melhor, aquele tempo que era bom. Aí Salomão disse: nunca digas como foi bom os tempos passados, porque isso não provém de sabedoria. Nunca diga, porque você está anulando que o melhor de Deus está por vir. Você está anulando com a sua boca que os projetos do Senhor são maiores do que aquilo que você já viveu. O teu discurso define aonde você vai chegar. Entendeu? O teu discurso está dizendo o que está na sua alma. E aí, você que tem o discurso do futuro, não se junte, não comungue com gente que tem discurso do passado, porque é mais fácil essa pessoa te contaminar do que você contaminar ela. Selecione na tua vida com quem você anda. Se não tiver um discurso igual ou maior do que o seu, é a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde e boa noite. Entendeu? Não perca tempo. Não se assente, não é, na roda dos que conversam nostalgia, dos que anulam o projeto que o Senhor tem para você. Se isso não fosse verdade, Paulo diz que o Senhor não teria preparado coisas melhores para a gente, mas Ele quer nos revelar isso pelo seu Espírito. Entendeu isso? Selecione com que você anda, porque quem tem discurso, irmãos, do futuro, não acha graça uma roda de conversa que só conversa as coisas do passado. Eu quero conversar daquilo que a gente vai ser. Eu quero amigos de verdade, daquilo que me ajude a ser o que o Senhor já projetou para a minha vida, que me ajude a viver aquilo que o Senhor já projetou para mim. Aí, irmãos, você vai ter gente que vai dizer assim, como os valentes de Davi, né? Davi disse: ai, quem me dera beber daquela água. E eles foram lá, pegaram aquela água para ele. Isso é maravilhoso. O teu discurso não precisa contaminar muita gente, só uma. Se tiver alguém para ir com você, você vai dizer assim: já tem o quórum de Deus. É por isso que eu bato tanto nessa tecla, que os casais, se a casa que não está prosperando, aquele casal está em desacordo. Isso é muito evidente. Porque se tem unidade, já tem o quórum de Deus dentro da casa. As coisas não saem quando um quer uma coisa, outro quer outra. Quando um tem um sonho, o outro tem um sonho. Não quer dizer que vocês pensam iguais, mas o sonho é o mesmo. Entendeu? Aí em casa, eu sou 100% diferente de Fabiana. Todo mundo sabe, é muito claro isso, né? Mas o sonho é o mesmo. O projeto é o mesmo. Entendeu? Aonde a gente quer chegar é a mesma coisa. E aí, mesmo sendo diferente, a gente se completa para chegar onde a gente quer chegar. Então, se tem um casal que não prospera, é porque não tem unidade. Isso está muito claro. Porque se os dois quiserem a mesma coisa, será feito, diz a palavra do Senhor. Pergunta a pessoa que está do seu lado assim: qual história você está contando?
Responda. Ele perguntou, responda. Agora responda. Qual é a história que você está contando? Ah, eu já fui muito bom nisso. Ou seja, você não é nada. Já liderei célula nessa igreja. Você não é nada, porque não está liderando. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.